Bom, então, meu nome é Pamela, né? Eu vou apresentar o trabalho para a cadeira de português instrumental. Meu trabalho se chama Savior Simon ou Irmão Salvador, né? Então, eu vou apresentar aqui o trabalho. Então, qual é o objetivo desse irmão salvador, né? Que acontece que existem algumas patologias que a gente necessita de uma medula óssea. Só que a medula óssea, ela é para o transplante acontecer, ele é muito mais difícil conseguir um doador compatível do que conseguir um doador compatível de sangue, né? Então, normalmente se necessita de um doador de medula óssea da família, um doador normalmente um irmão, né? Então aqui, ó, como eu coloquei no trabalho, né? No entanto, o transplante de medula óssea requer um doador compatível, que geralmente é um familiar próximo, mais precisamente um irmão. Mas nem sempre o irmão é compatível, né? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho de genética, né? Então, devido à compatibilidade de certas proteínas, que tem no organismo, que é responsável por reconhecer o que é próprio e o que não é próprio de si, né? E faz necessário, então, ter essa compatibilidade do sistema para um transplante de medula óssea, né? Então, vamos entender aqui. Aqui tem um pai e aqui tem a mãe, né? Não necessariamente vai nascer o segundo igual ao primeiro, né? Porque existe toda uma carga genética diferente. Então, pode ser que por seleção natural demore até nascer alguém compatível, né? Então, o que acontece para conseguir um familiar compatível, né? Então, por meio de manipulação genética, daí no caso não tentar, no caso esse irmão é um próximo filho, que se pensaria num próximo filho com uma combinação genética favorável para que a medula óssea seja compatível com o que já existe, o filho que já existe e está com essa patologia necessitando da medula óssea. Então, o que acontece? Se você tentar através da seleção natural, não necessariamente você vai ter um filho e você não vai ficar tentando até conseguir um filho que tenha uma genética compatível, né? Então, através de uma seleção genética, se consegue manipular, né, geneticamente e escolher um embrião certo, né? Então, o que acontece? Esse procedimento de seleção embrionária possibilita escolha de embriões que são 100% compatíveis, né? Que são 100% compatíveis com o indivíduo, né? Nesse procedimento de fertilização in vitro, que é a mesma coisa que quando a pessoa não tem possibilidade de ter um filho de forma natural, faz in vitro, né? É o mesmo procedimento. E esse irmão que nasce com esse objetivo de salvar o irmão anterior se chama irmão salvador, ou o termo em inglês Savior Simon, né? E esse exame, esse teste, essa seleção é através do PGD, que eu vou explicar agora. Então, o PGD nada mais é do que a escolha do embrião, né, do que se quer, né. Existe risco de dano, né, físico que pode sofrer, tem duas origens, né. Primeiramente, é um risco decorrente de biópsia embrionária, né, que é feita durante o PGD, né. Posteriormente, há risco de dano físico da pessoa durante as técnicas invasivas, né, de transfusões ou transplantes, né, os chamados designers babies, crianças com características genéticas específicas, né, e a criança pode sofrer ao descobrir que foi gerada para salvar a vida do irmão. Então, psicologicamente, né, não tem sido desejada por si mesma, né? Essa criança não ter sido desejada por si mesma, ela pode acabar por sofrer psicologicamente, né? Então chama-se a atenção da insegurança psicológica do fato desse procedimento, né? Então, os países com legislação específica de que o cargo dos órgãos reguladores, né,
são ali no Brasil, países da Europa, né? Países com legislação específica, no norte da América, também aqui na Europa, e países que é ilegal o PDG, também tem alguns países na Europa, tá? No Brasil é legalizado. Então, o primeiro irmão Salvador ocorreu no ano 2000 nos Estados Unidos, tá? E no contexto brasileiro, o primeiro caso foi em 2012, se tratava de uma criança, Maria Vitória, que possuía a doença hereditária do cromossômica rara, né? E o método fez com que consiga salvar a vida. Então, o meu trabalho era mais sobre isso, sobre a seleção não natural, mas sim genética de embriões para salvar a vida do irmão. Então é isso, muito obrigada.